Pessoal, não é à toa que a extrema esquerda mundial está desesperada. Hoje, novas revelações sobre a vitória do Trump vieram à tona. Ele expôs os planos dele. Já começou a articulação, já começou a pressão, inclusive aqui no Brasil. A extrema esquerda do Brasil está, sabe, louca, maluca. Nós vamos falar um pouco sobre isso, vamos explicar um pouco mais ainda sobre os efeitos Donald Trump aqui no Brasil. Também quero expor com vocês sobre um conflito que está acontecendo dentro da política brasileira, dentro da direita, e um conflito. Vamos tentar articular todos esses assuntos aqui nesse editorial com vocês. Então, não esquece de se inscrever, de compartilhar, isso é muito importante. E bora de matéria. Sempre eu começo as matérias com os melhores comentaristas políticos que existem. Vocês que são inscritos aqui no nosso. Teve um perfil chamado Façanha Design. Ele colocou um comentário aqui excelente e a gente vai comentar isso com vocês, tá bom? Então, pessoal, não esqueça também que se você não fez o download do livro Solução contra o Sistema, ele está disponível para você fazer aí e efetuar o pagamento, tá bom? Bora começar? Vem comigo. Olha só. Façanha Design escreveu o seguinte: como eu disse e repito, as democracias estavam sendo usadas como arma na guerra híbrida entre as democracias e o eixo de Satanás russo-iraniano-chinês, e o socialismo como ferramenta de infiltração do cavalo de Troia. Então, a esquerda mundial será varrida do mapa, sendo substituída pela direita. Obviamente, o convite de Trump para Bolsonaro é uma armadilha irresistível para o ministro Alexandre de Moraes e o seu teatro das tesouras sob orientação do Temer, ferrando a esquerda ainda mais rapidamente. Não é burrice, faz parte da estratégia nova de Washington. O que eu estou percebendo? Tá? O Façanha Design, muito obrigado pelo comentário. E realmente faz muito sentido no ponto de vista de que, se você observar as análises, a agenda woke ela está derretendo. Houve uma tentativa contra o cidadão de implementar uma agenda forçada, e essa agenda, eu já venho alertando a vocês há muito tempo, é a agenda chinesa, é a agenda do TikTok, é a agenda daquela turma lá. Então vem cá, vamos entender uma coisa. Você pega os meninos lá na China, são criados para serem soldados, homens de guerra e homens de batalha. A agenda woke chegou na Europa, estava invadindo os Estados Unidos, invadindo aqui o Brasil, está criando os meninos para serem meninas, ou seja, não do ponto de vista biológico, esse tipo de coisa, mas do ponto de vista comportamental. Ou seja, são figuras que, se você falar vai ter uma guerra no Brasil, essas figuras não estão preparadas para defender suas mulheres, defender suas crianças. Essa era a agenda que vinha se implementando. Então, acho que o mundo está acordando para essa nova visão, né? O mundo ocidental está acordando para essa visão e falando, opa, democracia não é ser fraco. Tem um vídeo que eu quero colocar aqui para vocês, tá? E esse vídeo vale a pena uma análise sobre ele. Está em inglês, mas eu vou traduzindo aqui, vou lendo a legenda para vocês, né? Ó, Fernão Lara, ele escreveu o seguinte: é imprescindível, dizendo à CNN americana o que toda a old media, né, ou a velha mídia, merece ouvir. Scott Jennings fez um trabalho impecável desmontando a narrativa de um painel inteiro de apresentadores esquerdistas na CNN. E eu queria que você ouvisse isso aqui comigo. Cara, que ele foi mais claro do que nunca sobre essa informação que eu passei, que é uma nova visão. Dá uma olhada aqui, né, uma nova visão que começa a chegar no Ocidente. This is a mandate. Has won the national popular vote for the first time since, for a Republican, for the first time since 2004. Falou que é um mandato histórico, né, que é pela primeira vez um republicano recebe um mandato tão solidificado assim. This is a big deal. This isn't grande. backing into the office. Não é só voltar para presidente. This is a mandate to do what you said you were going to do. Isso é um mandato para fazer o que ele disse que faria.
get the economy working again for regular working class Americans, para fazer trabalhar novamente para os americanos e para a classe trabalhadora. fix immigration, try to get crime under Consertar a imigração, que precisa ser consertada, e consertar o crime, né? Controlar o crime que tomou conta dos Estados Unidos. control, try to reduce the chaos in the world. Tentar reduzir o caos no mundo, ou seja, será um mandato, porque nós estamos falando da maior democracia do mundo, do maior poderio militar do mundo, da maior economia do mundo. E Trump quer fazer uma gestão, a maior gestão do mundo, ou seja, tentar jogar essa pauta, né, de esquerda, de violência, para fora. E dessa vez, eu acredito que o Trump tem muito a aprender, inclusive com quem? De um país pequeno. Deu certo. É Bukele. Mas esse é um mandato do povo americano para fazer isso. This is a mandate from the American people to do that. I think I'm interpreting the results tonight as the revenge of just Eu estou interpretando a vitória dessa noite como a vingança da classe trabalhadora americana. Presta atenção, você vai se sentir representado por quem é essa classe trabalhadora americana, só que aqui no Brasil você vai se sentir representado. the regular old working class American, the anonymous American who has been crushed. O americano, anônimo, traz isso para o Brasil. Você, trabalhador brasileiro, anônimo, foi esmagado, insultado, esnobado. Se sente assim em relação ao governo de esquerda? Insulted, condescended to, they're not garbage. Vocês não são lixo, vocês não são nazistas, vocês não são fascistas. É isso. They're not Nazis. They're just regular people who get up and go to work every day and are trying to make a better life for their kids, and they São apenas pessoas que levantam cedo todos os dias, vão correr atrás e tentar dar uma vida melhor para os seus filhos. E aí vem essa classe nojenta chamar de fascista, de nazista, vem essa classe nojenta falar que você é radical. Os verdadeiros radicais são eles. feel like they have been told to just shut up when they have Eles te mandam calar a boca. É isso. complained about the things that are hurting them in their own lives. Eles te mandam calar a boca, eles te censuram, eles te derrubam, eles te tiram quando você reclama que as coisas não estão boas, que a liberdade de expressão não existe, quando você reclama que os impostos são altos, quando você reclama dos altos privilégios do judiciário, quando você reclama dos altos privilégios do legislativo, do executivo, quando você reclama, eles simplesmente mandam você calar a boca, dizendo que você não pode falar. Isso são coisas que prejudicam a sua vida. I also feel like this election, as we sit here and pour over this tonight, is something of an indictment of the political information complex. Também acho que essa eleição foi uma espécie de revolta, né, de denúncia contra o complexo de informação. Ou seja, a mídia, uma denúncia contra a mídia que vem trazendo informações, no mínimo, mentirosas. I mean, we've been sitting around here for the last couple of weeks, and the story that was portrayed was not true. Nós estamos sentados aqui das últimas semanas e a história que foi contada não é verdadeira. Ele está falando aqui que disseram que a eleição seria uma eleição acirrada, apertada. Será mesmo que essa eleição foi acirrada e apertada? Tenha em mente uma coisa: essa eleição pode ter sido menos acirrada e apertada. O povo está de saco cheio dessa agenda esquerdista. I mean, we were told Puerto Rico was going to change the election. Liz Cheney, Nikki Haley voters, women lying to their husbands. Before that, it was Tim Walz and the camo hats. Falaram que o Rico ia mudar, né, que os lugares ali iam ser dominados pela Kamala Harris, e na verdade não foi nada disso que aconteceu. A verdade que aconteceu foi essa aqui. Disseram que seria uma eleição difícil, disseram que seria uma eleição apertada, mas esse foi o tamanho da vitória do Trump. Este foi o tamanho da vitória do Donald Trump. Como as pesquisas tiveram a ousadia de dizer que ambos estavam empatados, qual a desculpa dessa vez que o povo mudou do nada de opinião no último dia? Bem, na hora de votar, quando os institutos de
pesquisa e a imprensa vão aceitar que não influenciam mais. Esse é o desespero dessa turma, com certeza, das pesquisas. E aí o desespero chegou a um tal nível que olha só essa publicação aqui do Mário Frias. A Daniela Lima, em desespero, porque, segundo ela, Donald Trump já vai afetar a democracia do Brasil. Dá uma olhada o que ela fala. O Palácio do Planalto já se prepara para o uso das comissões no Congresso americano para pressionar a justiça e a democracia no Brasil. Do que estamos falando? A exemplo do que aconteceu no primeiro semestre desse ano, quando uma comitiva de parlamentares aliados a Bolsonaro e ex-parlamentares aliados a Bolsonaro foram para os Estados Unidos a convite de uma comissão dominada por republicanos para falar a respeito do Supremo Tribunal Federal e da democracia no Brasil após o 8 de janeiro, a exemplo do que aconteceu, este como um ato isolado, a chancelaria no Brasil já prepara o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e também alerta os outros poderes que esse uso das comissões do Congresso americano para levantar questões, pressionar o Brasil, o sistema constitucional de freios e contrapesos do Brasil, em especial o judiciário, deve ser ampliado. Dessa vez, a gente viu num primeiro semestre uma comissão com pouca repercussão perto do estrago que poderia ter feito. Com um Trump presidente, com um Trump presidente e uma chefia, uma Câmara republicana e um Senado republicano, esse impacto tende a ser maior. O Palácio do Planalto. Pois bem, obrigada, Daniela Lima, que deu essa informação. E é exatamente isso que a maioria das pessoas que estão se sentindo oprimidas com a falta de liberdade no Brasil sentem. É isso exatamente que eles querem, né? Agora, com Donald Trump, haverá, com toda certeza, maior pressão, né? O primeiro passo que eu já disse para vocês, o primeiro embate que eu mostrei para vocês, é exatamente esse caso do próprio Donald Trump, a que quer o Bolsonaro lá nos Estados Unidos para participar com a justificativa. Crime que o Bolsonaro cometeu para ter o passaporte retirado. Quantos crimes pesados de corrupção, coisa sem tamanho que já aconteceram e que, sabe, esses políticos viajando, zanzando de cá para lá. Quantos políticos, quantos ministros do Supremo, inclusive, foram citados em planilha da Odebrecht e hoje estão decidindo sobre a Odebrecht. Nada vai acontecer com eles. Agora, Bolsonaro, cá entre nós, se a gente observar bem, né, o cara não tem passaporte, o cara... Mas, enfim, mídia, a esquerda, todos entendem que haverá uma pressão maior, né, para deixar, inclusive, o Bolsonaro elegível, né, o bolsonarismo sai fortalecido. Matéria da Folha de São Paulo, a direita brasileira comemora a vitória de Trump, vê o fortalecimento do bolsonarismo, né? Dirigentes e parlamentares de direita viram na vitória de Donald Trump nos Estados Unidos o fortalecimento do bolsonarismo no Brasil para 2026. O republicano foi eleito com maioria, não apenas nos colégios eleitorais, como também no voto popular. Ainda na madrugada, o ex-presidente Jair Bolsonaro divulgou mensagem parabenizando-o. Horas depois, divulgou um longo texto em rede social, no qual disse, abre aspas, que a vitória de Donald Trump inspire o Brasil a seguir o mesmo caminho. Talvez, em breve, Deus também nos conceda a chance de concluir nossa missão com dignidade e nos devolva tudo que foi tirado de nós, disse ainda o ex-presidente. Está inelegível até 2030 e a pressão é retirada da inelegibilidade. E aí a gente entra no... Valdemar da Costa Neto deu uma entrevista ontem. Eu concordo em número, gênero e grau com Valdemar da Costa Neto. Do ponto de vista da pressão norte-americana, da pressão do Donald Trump, da pressão do parlamento aqui no Brasil, trará resultados ao Bolsonaro? Sim. Não no ponto jurídico, ou seja, o STF vai enfrentar isso até aos últimos consequências. Eles não vão mudar o posicionamento. O que pode gerar pressão é pela anistia que pode vir do Congresso Nacional. Isso sim, dá uma olhada, né, no que disse aqui o Costa Neto. Escuta só, digo aqui. Acha que, de alguma maneira, o êxito eleitoral do Trump
pode influenciar, como imaginam alguns aliados do presidente Bolsonaro, e ele próprio parece imaginar isso? Político, sim. Jurídico, eu tenho dúvidas. Porque eles não vão mudar. O Supremo, não acredito que altere o procedimento jurídico. Não acredito nisso. Político, sim. E isso pode influenciar. Que se tiver uma influência forte, nós podemos amanhã, não hoje, a anistia que está lá não tem nada a ver com isso, nós podemos aprovar uma anistia. Agora, essa anistia, diante desse novo quadro, o senhor disse, o Supremo não vai mudar o posicionamento deles em função da vitória do Trump. Se a coisa caminhar como se prenuncia, o Bolsonaro deve ser condenado no Supremo, o que elevaria o prazo de incompatibilidade dele, ele ficaria aí impedido de concorrer por 30 anos. O senhor acha que mesmo essa decisão do Supremo, não só a inelegibilidade já declarada pelo TSE, poderia ser revista pelo Congresso? Poderia, não tenho dúvida disso. Porque a direita, nós já tivemos o exemplo nessas eleições municipais. Nós já tivemos esse exemplo. O centro-direita e o centro que caminha para a direita teve um sucesso muito grande nessa eleição para prefeito e vereador. É impressionante. Mas aí, presidente, se isso ocorresse, o Congresso ia ser a última instância acima do judiciário, ia rever. Veja como esse argumento utilizado pelo Josias é um argumento tendencioso. É um argumento sem muita base, sem fundamento. Há uma previsão constitucional que o Josias talvez não entenda, talvez por não ser advogado, jornalista, é que a Constituição está acima do Supremo, ao contrário do que ele pensa. E a previsão de anistia está prevista com a prerrogativa do Congresso da anistia. Então não é uma prerrogativa assim, ao bel prazer que surge e que há uma mudança de interpretação. Longe disso. Nem se cogita essa hipótese. Já aconteceu anistia para figuras que assaltavam, figuras que sequestravam, diziam que estavam lutando contra a ditadura. Pois é, essas figuras tiveram anistia e altas e gordas. A direita não está buscando por altas e só pela anistia mesmo. Então, é um argumento raso demais do ponto de vista de que agora o Congresso manda. Decisão judicial. Num caso desse, eles vão querer rever. Nós podemos esperar isso até os partidos de esquerda. Todo mundo teve anistia no Brasil. Mas quase todos os políticos nossos antigos tiveram anistia. Quase todos os políticos tiveram anistia e muitos estão sendo anistiados hoje pela simples, e mera demora do judiciário, que estão sendo prescritas suas dívidas, deixar a anistia acontecer. Absolutamente. Quantos políticos você não está vendo prescrever a dívida? Anistia dos crimes, dessas figuras, crimes graves. Quantas pessoas não porque um político A ou B roubou, porque um político A ou B praticou corrupção? Então, esse é um fato que é inegável, tá? É inquestionável essa conivência em relação aos políticos, e para mim é uma verdadeira anistia. Então são argumentos fracos, argumentos que não. Agora, para maior surpresa de todos, caramba, até a Venezuela parabenizou o Trump. Venezuela parabeniza a vitória de Donald Trump nas eleições nos Estados Unidos. O governo venezuelano parabenizou Donald Trump e reconheceu a vitória do candidato do Partido Republicano nas eleições presidenciais dos Estados Unidos. Em nota divulgada nesta quarta-feira, a nota publicada pelo chanceler Ivan Pinto cita que a Venezuela está aberta a ter boas relações com o Brasil. Estados Unidos. Se até o Brasil está, por que a Venezuela não vai querer? Parece muito. Boas relações marcadas com espírito de diálogo e respeito e sensatez. Reforça a nota do comunicado. O governo afirma que o país tem laços históricos com o povo norte-americano e que ter cooperação e respeito mútuo entre as nações deve ser o estandarte das relações. Rapaz, o Trump já começou chegando e já mudando, sabe? Assim,
sem sombra de dúvidas, a visão do mundo, né? Porque o Maduro parabenizando Trump, com o espírito de Simón Bolívar, a Venezuela ratifica a diplomacia de paz e diálogo, completa a nota. No primeiro mandato, Trump impôs sanções duras ao país sul-americano e o presidente Nicolás Maduro chegou a romper relações com os Estados Unidos em 2000. Vamos ver o que vai dar, né? Uma coisa é certa, a esquerda mundial tá com medo, tá desesperada. A gente tá assistindo de camarote só para ver o que vai dar tudo isso. Bom? Obrigado, pessoal. Olha, a questão da segunda parte desse vídeo vai ficar para o meio-dia, tá? Onde eu vou falar um conflito que está acontecendo dentro da direita aí, tá bom? Grande abraço, fica com Deus e até o próximo editorial.